Aqui cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e quero aqui neste momento trazer um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito deste personagem das Sagradas Escrituras. É interessante deixar bem frisado aqui de que por esses dias pela madrugada, ao me despertar, Deus colocou profundamente no meu coração, na minha mente, este personagem bíblico por nome de Ziba. E ao acordar, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a vida dele e cheguei à conclusão que por inúmeras vezes nós, como cristãos, passamos por desapercebido várias vezes em algumas coisas das quais Ziba cometeu na sua vida. E é interessante de que o nome Ziba significa aproveitador. Então vamos entrar nas Sagradas Escrituras para que possamos compreender um pouquinho do que Deus quer falar a respeito da vida deste personagem. O capítulo 9 do livro de 2 Samuel, ele narra a história de que quando Davi, ele é consagrado, ele chega agora ao trono. Pois bem, consagrado, ele já havia sido consagrado há muitos anos atrás. Porém, estando ele agora diante do trono, ele vai lembrar de uma aliança que ele havia feito com Jonatas, filho do antigo rei Saul. E por ocasião desta aliança, ele está agora diante de um dos personagens das quais eu tenho vos falado, por nome de Ziba. Ele vai fazer uma pergunta, dizendo: há alguém da casa do antigo rei, por nome de Saul, para que eu possa usar de benevolência para com ele? Então, prontamente, este homem por nome de Ziba, que era antigamente servo do rei Saul, ele vai dizer assim: olha, existe um. Esse se chama-se Mefibosete, ele está lá em Lodebar, na casa de Maquir. Porém, ele é aleijado de ambos os pés. Davi havia perguntado para ele se havia alguém. Davi, ele não perguntou em que cidade ele estava. Davi, ele não vai perguntar das características físicas deste personagem. Porém, é interessante de que quando Ziba, ele vai se prontificar a relatar a Davi a respeito deste personagem, ele vai trazer como se fosse uma planilha da vida deste homem, deste que poderia, naqueles dias, com a morte de Saul, reivindicar parte do trono, sendo ele então o que? Neto de Saul, filho de Jonatas. Mas por ocasião da situação, Deus queria colocar Davi como rei. Tanto é que a história diz que Davi ele é ungido. E ungido, então, ele só vai chegar ao trono no capítulo, no livro de 2 Samuel, nos seus primeiros capítulos, quando Saul e Jonatas é morto. Mas a Bíblia então diz em que Ziba então ele vai declarar. Ziba ele vai trazer alguns aspectos físicos da vida de Mefibosete. E é interessante pararmos um pouquinho e frisarmos a respeito disso, de que Deus ele colocou no meu coração a respeito de algumas pessoas que, infelizmente, na casa de Deus, quando alguma pessoa pergunta sobre A, B e C que estão aí realizando, fazendo algo em prol do reino de Deus, as pessoas, em vez de tentar demonstrar as suas qualificações, ela vai tentar mostrar para as pessoas os seus defeitos. Vai tentar colocar para aquele que está tentando aí procurar algo sobre tal pessoa, aquilo que
tem lhe desagradado. E eu entendo isso na vida de Ziba, que Ziba ele vai tentar, então, dessa maneira, fazer com que o rei não aproximasse deste homem que era aleijado de ambos os pés. Por ocasião daquela situação, ele deveria viver isolado da sociedade de tudo e de todos. Porém, a Bíblia diz que Davi, então, usando de benevolência, faz com que tragam ele até o reinado. E chegando no seu reinado, ele vai perguntar a respeito dele, então Mefibosete vai se declarar de fato quem ele é. E declarando, então, Davi vai falar para ele, olha, a casa de Ziba, com seus filhos, com os seus criados, eles a partir deste momento lhe serão como pessoas das quais você vai tratar, porque eles vão tornar os seus ajudadores, Mefibosete. E tudo quanto pertencia antigamente ao seu pai, eu lhes devolverei a você. E ao decorrer da história, então, quando nós analisamos essas passagens, isso da qual eu acabei de vos falar, parece que é algo muito lindo, né? E de fato é. Então Mefibosete agora ele está diante do rei, mesmo sendo uma pessoa deficiente física, uma pessoa aleijada de ambos os pés. Ele está numa terra produtiva, ele está agora comendo na mesa do rei. Só que, por ocasião da situação, quem lhe tornou servo agora era Ziba, com toda a sua casa. Só que Ziba era uma pessoa que estava diante do rei Davi, que estava diante de Mefibosete, mas o seu coração era um coração ruim. Era um coração perverso. Era um homem da qual maquinava projetos tão terríveis contra este da qual o rei quis honrar. E ao decorrer da história, então, por ocasião, a Bíblia diz que depois de um longo período, Davi, ele, por sua vez, ele tem que fugir do seu filho Absalão. E por ocasião da situação, depois de Absalão ter ocupado o trono, a Bíblia diz então que ele foge. E fugindo então o rei Davi, ele está agora guardado. E estando então guardado, diz as Sagradas Escrituras no capítulo 16, que ele passando por um certo lugar, lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albordados sobre ele e 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutos de verão e um odre de vinho. E perguntou o rei a Ziba, que pretendes com isto? Respondeu Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei, olha para você ver. Então Davi vai dizer para Ziba, onde está, pois, o filho de teu senhor? Aí Ziba vai responder assim, Ziba respondeu ao rei, eis que ele ficou em Jerusalém, pois disse, a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Capítulo 16, versículo 3, e o versículo 4 diz assim, então disse o rei a Ziba, teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba, eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Davi estava sendo enganado por Ziba. Ziba, naquele momento, aproveitando a situação, vendo de que Davi ele estava fugindo de Absalão, ele vai preparar todo este argumento
dizendo de que Mefibosete não quis ir encontrar o rei Davi. E ele ainda vai falar que Mefibosete estava tentando usurpar o reino, ou seja, estava fazendo um levante contra Davi. E por ocasião dessa situação, então, quando Davi tornasse ao seu reinado, a probabilidade de que Davi pudesse exterminar de vez a Mefibosete era muito grande. Porém, as Sagradas Escrituras nos diz de que Ziba, então, ele vai escutar aquilo que ele queria do rei. A Bíblia diz que Davi vai falar assim para ele: olha Ziba, tudo o que pertence a Mefibosete é teu. Era tudo o que Ziba queria. Por isso que o nome Ziba significa aquele que tenta, aquele que aproveita ou aproveitador. Então Ziba, ele usava daquilo que ele tinha diante do rei para aproveitar da situação para enriquecimento, para tentar obter lucro, para se tornar talvez uma pessoa mais próspera diante do rei. Mas como toda mentira ela tem perna curta, as Sagradas Escrituras nos diz de que passaram-se o tempo, Absalão ele morre. E com a morte de Absalão, a Bíblia diz que Davi ele chora amargamente a morte de seu filho. Então diz as Sagradas Escrituras de que Joabe, naquele tempo, ele também reprova Davi. E Davi, então, no capítulo 19, a partir do versículo 11, Davi, ele volta para Jerusalém. Aí o texto diz assim: então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar sacerdotes: falai aos anciões de Judá, porque sereis vós os últimos a tornar a trazer o rei para sua casa, visto que aquilo que todo o povo de Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa. Davi ele então volta. E no capítulo 19, a partir do versículo 16, diz assim: apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu homem de Judá a encontrar-se com Davi. Agora no capítulo 19, versículo 17, diz assim: e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhando de seus 15 filhos e 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. Atravessaram para fazerem passar a casa real, para fazerem que lhe era agradável. Então a Bíblia diz que outra vez este homem por nome de Ziba, ele vai de encontro com o rei. Agora no capítulo 19, a partir do versículo 24, é o que nos chama mais a atenção nessa história. A Bíblia diz assim: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar o rei. Não tinha tratado dos pés, olha, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que o rei voltou em paz. Meus irmãos, a integridade de Mefibosete era tão grande, de que ele se humilhou tanto diante de Deus, ao ponto de não lavar os pés, não cortar as suas barbas, e muito menos lavar as suas vestes, até o dia
em que, com toda a sua esperança e crença no Deus de Israel, de que Davi voltaria em paz. Enquanto Mefibosete orava, pedia para Deus, consagrando a sua vida, para que Davi pudesse ter paz e retornar ao seu trono, a Bíblia diz que Ziba estava por trás, intentando acusações, intentando contra a vida de Mefibosete, nem por uma, nem por duas, mas por 3 vezes. Ao ponto de que então, quando no capítulo 19, a partir do versículo 25, diz assim: tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, quem? Mefibosete. Porque eu, teu servo, dizia: albordarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. A Bíblia diz assim, que Davi ele vai perguntar para ele no capítulo 19, versículo 25: por que não foste comigo, Mefibosete? Mefibosete havia se humilhado por causa de Davi. E quando Davi ele chega diante de Mefibosete, a primeira pergunta que ele faz para ele, pensando que de fato ele estava tentando usurpar o reino, enquanto ele estava consagrando a sua vida em prol da vida do rei Davi, Davi vira para ele e fala para ele: por que não foste comigo, Mefibosete? Capítulo 19, versículo 25, a última parte. Então a Bíblia diz que Mefibosete vai responder para ele: o meu senhor, o meu servo me enganou. Quem era o servo de Mefibosete? Era Ziba. Aí ele vai dizer: porque eu, teu servo, dizia: albordarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou, a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz, pois, o que te parecer melhor. Porque toda a casa do teu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. Contudo, tu puseste o teu servo, ou seja, contudo o Senhor me pôs, eu, Mefibosete, para que pudesse comer na tua mesa. Que direito, pois, eu tenho de clamar ao rei? Então a Bíblia diz que Davi vai dizer assim: respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios, resolvo que repartas com Ziba a terra. Mesmo Mefibosete se justificando de tudo aquilo que Ziba estava tentando fazer contra ele, o rei Davi vai mandar agora que Mefibosete reparta a herança dos seus pais com Ziba. Só que outra vez Mefibosete vai mostrar-se digno, dizendo para ele: fique ele muito embora com tudo. Fique então Ziba com tudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz da sua casa. Ou seja, fique Mefibosete com todos os bens materiais, porque a alegria do meu coração, Mefibosete, foi porque o rei, o meu senhor, voltou em paz. Fique com esta palavra, irmãos. Espero que vocês possam tirar alguma compreensão deste texto, de que aqueles que intentam mal contra os escolhidos de Deus, um dia, e não demora muito tempo, porque diz a palavra que aconteceu com Mefibosete. Então, prepara você que está aí vivendo um momento de honra diante de Deus, de que os Zibas do dia a dia
irão levantar-se contra a tua vida. Fique com Deus e medite nessa palavra e que o Espírito Santo, através daquilo que eu tentei colocar, possa vos chamar a atenção e compreensão para as Sagradas Escrituras. Deus abençoe você, em nome de Jesus.